Eis a cruz de Cristo, fugir potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo. Aleluia! Minha irmã, meu irmão, nós estamos iniciando o programa Deus Sempre Vence. É um programa para nos ajudar a meditar, a refletir sobre a importância dos tempos em que nós estamos vivendo. Estamos vivendo tempos difíceis. E mais do que nunca, nós precisamos preparar para as batalhas que sempre batem na nossa porta. Precisamos preparar para as batalhas. Por isso, a iniciativa que saiu do coração de Deus de ter esse programa, para ajudar você, os seus, ajudar as pessoas nesses tempos tão difíceis. Hoje a palavra de Deus que o Senhor colocou no coração está em 1 Samuel capítulo 17, aquela passagem onde Davi vence Golias. O rei Saul então conversa com Davi, Davi insiste com o rei Saul e Davi vai para a luta contra o Golias. Quero dizer já para você, eu e você temos Golias a serem enfrentados. Quase todos os dias você vai precisar de enfrentar gigantes. Gigantes vão precisar enfrentar você. Você vai precisar de enfrentar gigantes. O que são os gigantes? Gigantes são as dificuldades, as tempestades, as adversidades, os problemas, as doenças, as renúncias, as calamidades. Gigantes são as perseguições. Eu não sei qual é o teu gigante. É o desemprego? É os teus pecados que você precisa vencer? Eu não sei quais são os seus gigantes, mas eu e você precisamos enfrentar Golias na vida. Davi foi lá enfrentar o Golias, ele teve a coragem, a decisão, mesmo mais fraco, diante de um gigante, menos preparado. Golias era um homem forte, preparado militar, tinha muitas armas, mas Davi tinha a força de Deus. Davi tinha e contava com a graça de Deus. Davi tomou uma decisão, Davi tinha fé. Davi acreditou, Davi sabia que todos os dias, no ordinário da vida dele, ele enfrentava leões e ursos e ele vencia no nome de Deus. Por isso, existia um gigante a ser enfrentado e ele foi lá e enfrentou. Existe um gigante na tua vida que precisa ser enfrentado. Existe um gigante ou vários gigantes. O desafio meu e seu, amados, é enfrentar esses gigantes. Esse é o nosso desafio, é enfrentar os gigantes. Aqui, em 1 Samuel 17, fala que o rei Saul colocou a armadura em Davi, a armadura era muito pesada, muito grande, ele tirou, e aí conta aqui no versículo 40 que ele tirou a armadura, tomou o seu cajado e escolheu no regato 5 pedrinhas. 5 pedrinhas, que lá em Medigore Nossa Senhora vai falar quais são as pedrinhas. Quais são as pedrinhas? Rezar o terço, fazer o jejum, rezar a palavra de Deus, a Eucaristia, a confissão. São as pedrinhas, ou seja, eu preciso também colaborar com a graça de Deus. Eu preciso se colocar em oração. Eu preciso se colocar diante de Deus. Eu preciso de rezar. Essa é a minha parte. Davi pegou 5 pedrinhas, está dizendo aqui, 5 pedrinhas lisas, pondo-se no alforje do pastor que lhe servia na bolsa. Em seguida, com uma funda na mão, avançou contra o filisteu. Com a funda na mão, ele pegou no alforje a funda e ele pegou as pedrinhas e foi diante do seu inimigo. Nós precisamos enfrentar os nossos inimigos. Não podemos correr, não podemos ser covarde, não podemos nos acovardar, não podemos fugir, não podemos deixar para lá. Não! O inimigo precisa ser enfrentado. Eu não sei qual é o teu inimigo, mas o inimigo precisa ser enfrentado. Talvez o inimigo seja você mesmo. Hoje, na depressão, no síndrome do pânico, na tristeza, no abatimento, no pecado. Quantos estão sendo abatidos pelos pecados, pelos vícios? Quantos de nós, quantos jovens, quantos casais estão se perdendo hoje com prazeres mundanos? Muitas vezes o inimigo é nós mesmos.
Nós precisamos largar o pecado, o adultério, o dinheiro, o apego nas coisas do mundo, nos prazeres mundanos. Muitas vezes o inimigo a ser enfrentado somos nós mesmos. Muitas vezes é o álcool, muitas vezes é o cigarro. Muitas vezes esses prazeres na sexualidade desregrados, a masturbação, a pornografia. Muitas vezes o inimigo é nós mesmos, muitas vezes é o diabo que nós temos que combater. Por isso eu não sei qual é o teu inimigo, eu não sei qual é o teu gigante, eu não sei qual é o teu Golias, mas nós não podemos recuar. Davi não recuou. Ele foi lá, pegou as 5 pedrinhas, pegou a sua funda. Para você, talvez, pedrinha e funda não é nada, mas para Deus sim. Um dia, Moisés estava diante de montanhas do lado, um inimigo atrás e um mar grande, enorme na frente. Deus pediu a ele para bater a vara no mar e o mar se abriu. Um dia existiu uma multidão para se alimentar. Uma criança pegou 5 peixinhos e 3 pãezinhos. O que é 5 pães e 3 peixes? O que é uma vara diante de um mar enorme? O que é uma funda diante de um gigante Golias? Para mim e para você não é nada, para Deus é muito. Talvez aquilo que você tenha é pouco, talvez para você é muito pouco, mas para Deus é muito. Eu e você precisamos colaborar com a graça de Deus. É Ele que faz, é Ele que tem o poder. Nós não podemos ir para a batalha sem contar com a graça de Deus, coisa que muitos fazem. Eu e você não podemos ir para a batalha sozinhos. Não, eu e você precisamos contar com o poder e a graça de Deus. Mas nós precisamos de esforçar para colaborar com a graça de Deus. Davi foi à funda, Moisés tinha a vara, aquele menino deu lá os peixinhos e os pães. Nós precisamos, aquilo que talvez é pouco e para nós talvez seja muito pouco, para o mundo talvez não é nada. O mundo talvez olha para mim e para você e nós somos invisíveis para o mundo, mas Deus levanta os pequenos para confundir os fortes. Foi isso que Deus fez na Bíblia, foi isso que Deus fez na vida dos santos. É com a graça de Deus, com o poder de Deus que nós vamos vencer, amados. Mas nós precisamos levantar, nós precisamos acreditar, nós precisamos ter fé. A vitória vem pela fé, a fé que vence o mundo. Isso é bíblico. É pela fé que nós vamos vencer, é crer em Jesus que nós vamos vencer. E nós precisamos colaborar com a graça de Deus, que chama ascese, é o exercício na fé. É o exercício, a ascese, é fazer esse exercício, é levantar e ir rezar, é levantar e ir para a missa, é levantar e rezar o terço, é levantar e ler a palavra de Deus, é levantar e imitar Nossa Senhora, é levantar e ler a vida dos santos. Isso é a nossa parte, isso é a nossa colaboração, é crer, é ir. Davi foi enfrentar. E assim, amados irmãos, existem tantas passagens. Há pouco eu comentava aqui com o Iagão, nós dois conversando aqui, sobre aquela linda passagem de Lázaro, que quando Jesus, aquele amigo, estava morto há 4 dias, e que Jesus, quando chega naquele túmulo, ele pede aquelas pessoas para ir lá abrir, tirar aquela pedra. E depois que aquelas pessoas que estavam ali em volta foram lá e tiraram aquela pedra, Jesus manda ressuscitar Lázaro. Sai, Lázaro, para fora. E depois Jesus pede que aquelas pessoas que estivessem lá desenrolassem aquelas faixas que estavam em Lázaro. Ou seja, Jesus pediu a colaboração humana, tirar a pedra, tirar as faixas. O Senhor não precisa, mas Ele quer a colaboração humana. O que era para Jesus tirar aquela pedra? Não era nada. O que é uma pedra para o Deus, para o nosso Deus, para Jesus? Mas Ele pediu o esforço humano. Ele pediu que aqueles homens fossem lá. Ele pediu que aqueles homens fizessem o esforço. Nós precisamos fazer um esforço. Eu e você precisamos esforçar para o milagre acontecer. Nós precisamos fazer o nosso esforço, aquilo que é nosso. Como diz Santo Inácio de Loyola, não é? Trabalhe como se tudo dependesse de ti. Confie
como tudo dependesse do Senhor, tudo dependesse de Deus. Confia, é hora disso. Mas aqueles homens precisaram de ir lá rolar a pedra, precisaram de tirar a faixa de Lázaro. A mesma coisa aconteceu nas bodas de Caná, não foi assim? Onde Jesus pede para aqueles serventes, aqueles homens fossem lá e enchessem as talhas de água. Os exegetas bíblicos contam que são mais ou menos 120 litros cada talha de água. 6 talhas, 720 litros. Quantas vezes aqueles homens precisaram de ir lá para buscar a água, para encher as talhas? Quantas vezes? O esforço humano, a colaboração, o meu sim, a minha decisão, o meu levantar, o meu sair de si mesmo, sair do meu egoísmo, sair do meu mundinho, do meu comodismo, isso é ir. Por isso Jesus disse, ide, eu preciso levantar, eu preciso sair de mim mesmo, isso é amor, isso é crer, isso é decisão, isso é colaboração humana para o milagre acontecer. Para a vitória no combate, o Senhor quer a colaboração humana. Ele não precisa, mas Ele quer ver o meu esforço. Muitos de nós não estamos esforçando, muitos de nós não estamos mais crendo, muitos de nós não estamos mais levantando. A vitória é do Senhor, o poder é dEle, mas o levantar é meu. O querer, a decisão depende de mim. Isso é mostrar para o Senhor que eu confio nele. Mais do que nunca, o mundo precisa de homens que confiam em Deus. Mais do que nunca, o mundo precisa de homens e mulheres que se decidem pelo Senhor. Mais do que nunca, no tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos colaborar com a graça de Deus. E isso depende da vitória, a nossa fé. O Senhor espera isso de nós. Por isso, amados irmãos, nós precisamos ter essa decisão, e mais do que nunca, nesses tempos tão difíceis, pelo amor de Deus, minha irmã, meu irmão, jovens, é hora. Os santos fizeram a parte deles, agora é a nossa hora. As pessoas bíblicas fizeram a parte dela, agora é eu e você. Nesse momento é eu e você. Mais uma vez eu vou repetir. O pouco para nós é muito para Deus. Se uma funda para Davi era nada, para você acha que uma funda não é nada, uma vara para Moisés, aqueles peixinhos com aqueles pães, mas para Jesus é tudo. O Senhor quer a minha colaboração. O Senhor deseja o meu sim, a minha colaboração. Vamos, amados, dar a nossa resposta, a minha e a sua, para esses tempos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus te abençoe, com a graça de Deus, Deus sempre vence. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez eu quero pedir para você, quero pedir essa graça, que você compartilhe esse vídeo, para que você jogue isso nos seus amigos, compartilhe esse vídeo, faz uma like aí, um sininho aí, não sei como que é, né? Que faz, Iagão, me ajuda aí. Adicione, não quer? Adicione, né? Vai aí o sininho aí para que chegue também aí esse vídeo para você mais vezes e também divulgue e compartilhe, por favor, esse vídeo a outras pessoas amigas, pessoas que precisam, tá bom? Um abraço e Deus te abençoe.